Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório Notebooks. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Oliveira, faço parte aqui do time da LDN e hoje nós vamos falar sobre um notebook bem top. É o notebook Lenovo Legion Pro 7, esse carinha bem aqui. Ele apresentou uma instabilidade com o nosso cliente Ramon, a quem eu quero deixar um abraço, no teclado. O teclado apresentava instabilidade. Tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava, tinha relação com o circuito de carregamento, tinha hora que funcionava com bateria cheia, tinha hora que não funcionava, de maneira aleatória. Então, o que a gente fez nesse caso aqui? Nós já iniciamos a análise, o professor Edson já fez a identificação do defeito, eu já troquei o componente que estava defeituoso, a gente fez a importação, né? É um caso, é aqueles casos que a gente tem que importar o componente, fazer o reparo, fazer o teste, né? Então, é realmente um caso complicadinho. É chatinho, demorado, né, por causa de uma máquina como essa, acaba se tornando complexo um defeito como esse, mas a gente conseguiu. E a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês a parte de finalização, a parte de limpeza da placa-mãe, a parte de aplicação do metal líquido. Então hoje vai ser uma aula bem bacana sobre essa preparação e finalização da máquina, combinado? Mas antes da gente começar, tenho dois recadinhos para você. O primeiro deles, para você técnico que quer se especializar em reparo de placa-mãe, quer aperfeiçoar o seu conhecimento aí, link na descrição dos nossos cursos aí disponíveis, tanto presencial como também na forma online. E para você que está procurando uma assistência técnica premium para resolver o seu problema do seu notebook, nosso link do WhatsApp também está aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a resolver o seu problema, assim como nós resolvemos aqui o problema do Ramon. Então vem comigo para a bancada, vamos lá entender o que aconteceu primeiro com a placa-mãe, o que a gente fez para resolver o problema, e aí a gente parte para a parte de finalização e todos os cuidados que essa placa deve ter, que é um baita de um notebook top. Então tá aqui, pessoal, placa-mãe, esse carinha aqui, ele está utilizando aqui um i9 de 13ª geração, ele tem 32 GB de memória, tem dois módulos DDR5 de memória RAM, tem dois NVMe de 1TB, tá? E vamos lá, o que a gente fez de análise? Aqui vocês vão notar que está sem já o metal líquido, né? Quando ele chegou a gente removeu para a gente poder fazer a análise, então tá com pasta térmica para fazer os testes, então a gente vai limpar tudo isso aqui. E essa borrachinha aqui é a proteção dela, para ele não deixar escorrer o metal líquido para fora aqui de cima do chip, né? Então não ter o risco de fechar algum curto. Esse é o grande risco de trabalhar com metal líquido, né? Beleza. Aqui a gente vai ter o quê? O conector do teclado é esse conector aqui, ó. Então a gente tem esse conector aqui. Então quando a máquina chegou, a primeira coisa que a gente foi ver foi o conector. Então a gente fez uma limpeza aqui na parte interna do conector, né? Essa parte aqui, para ver se tinha alguma sujeira, algum mau contato, algum detalhezinho aqui. Não tinha, tá? E aí o que eu fiz? Peguei o board de view da placa-mãe e aí a gente clicou em cima dos pinos de comunicação do teclado e ele veio para esse componentezinho aqui, ó. E a gente sabe, né, que o Super I/O é que geralmente é responsável por receber as informações do keyboard, do teclado, né? Só que nas máquinas gamers, por exemplo, essa aqui é um exemplo, ele tem um intermediário, que no caso é esse componentezinho aqui, que depende também de um chip de BIOS, tá vendo? Ó, isso daqui não é a main BIOS, tá? Essa BIOS, ela tá ligada nesse carinha aqui. Como eu sei disso? Através do board view, tá? Eu cliquei aqui nos pinos aqui e os pinos estão ligados diretamente nesse carinha aqui. Beleza, então a gente seguiu com a análise, eu fiquei com essa dúvida, enviei a máquina para o professor Edson, Edson fez o diagnóstico, e aí ele falou, cara, pode trocar lá o componente, que é esse daqui, né? Esse carinha aqui. E esse daqui, a gente importou ele, a gente fez a substituição, fizemos a regravação da firmware dessa BIOS aqui que acompanha, e aí sim o teclado voltou a reconhecer. Eu não sei se vocês vão conseguir observar aí, mas aqui tem uma trilhazinha, tem um resistorzinho solto aqui com a trilha, né? Então eu vou recuperar isso daqui antes da gente começar as finalizações e vamos iniciar. Tinha um resistorzinho alterado, e aí o Edson só fez aqui um jumper com outro resistor maior para a gente iniciar os testes e ver se passar. A finalização sempre é depois que a gente testa a máquina e vê se é tudo ok, né? Então a máquina está funcionando, defeito corrigido, aí ela volta para a bancada para a gente fazer a finalização, é o que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Então a gente vai remover esse jumper, tirar esse resistor, colocar um resistor do tamanho correto aqui, e aí sim a gente vai poder fazer aí a finalização. Para não passar batido, ó, esse é o board view e foi isso aqui que a gente fez, ó, a análise. Então peguei o conector do teclado, que é esse carinha aqui, conferi a alimentação do teclado aqui, né? Nesse pino 1 aqui, né? Tanto no pino 1 como também aqui no pino 31, poderia ser uma trilha rompida, por exemplo, mas estava tudo ok, os dois sinais chegando ok. Cliquei em algum dos sinais aqui esse KSO, e aí a gente vai descobrir para onde está sendo enviada essas informações do teclado, certo? Então eu cliquei em cima, virei a placa aqui, ó, e olha só quem acendeu, tá vendo? Os dois seisinhos aqui. Esse aqui não tem na placa, né? Esse aqui tem. Então esse cara aqui que a gente fez nele também. A gente veio e mediu as alimentações dele também. Olha aqui, por exemplo, ó, pino 57,
o pino 36. Então a gente mediu aqui alguns sinais aqui vitais para essa placa, para esse CI funcionar, né? Estavam presentes também. E aí foi onde eu pedi o professor Edson para dar uma segunda opinião, né? Por isso é bom, às vezes, a gente trabalhar com dois técnicos, né? A gente sempre pega uma segunda opinião, é muito importante para que a gente não fique na dúvida, né? E aí ele também verificou, olha só, tá vendo? Ó, o pino 1 da BIOS, por exemplo, está indo diretamente para esse carinha. Então o que a gente fez? A gente importou esse componente, fizemos a substituição dele, junto com a regravação dessa firmware também. E agora, esse resistorzinho aqui, ó, o professor Edson identificou também que ele estava danificado. Então a gente vai trocar ele agora, fazer a finalização, e aí sim a gente segue com a nossa montagem e finalização. Vamos iniciar, a placa da Dorica está aqui. Aqui, pessoal, nós estamos utilizando atualmente o fluxo 39i da Implastec, é um fluxo muito bom, inclusive para você que é técnico e não testou ainda, vale muito a pena, tá? Realmente excelente esse fluxo de solda aqui. Então já vamos tirar aqui esse carinha daqui, esse jumper com esse resistor, e a gente fica com a placa prontinha. Agora sim, soldado o resistor no lugar. E aí, pessoal, aqui já começa a parte de finalização, né? Então, como a gente já sabe que a placa agora está funcionando, a gente vai ter que fazer mais um teste, é óbvio. Mas já vou fazer toda a parte de finalização aqui. Então, vamos pegar a escovinha. O legal, galera, desse fluxo é que ele vem agora também com o Flux Remover. O pessoal da Implastec desenvolveu o fluxo de solda e também desenvolveu o removedor. Não é álcool, tá? É um outro produto para poder tirar o fluxo de maneira bem mais facilitada aí. Eu particularmente gostei bem, tá? Vou deixar o fluxo aqui e vamos lá. Então, pessoal, após esse tipo de reparo, a gente sempre gosta de fazer uma finalização com a microfibra, tá? Existem casos que a gente gosta de lavar a placa-mãe, mas nesse caso aqui, como foi centralizado aqui o problema, na minha opinião, não tem necessidade, né? Tem pouco fluxo também na placa. Então a gente vai fazer uma limpeza centralizada aqui. Claro, vamos dar uma olhada na placa como um todo, mas não precisa lavar não, aqui tá tranquilo em relação a isso. Vou passar uma dica para vocês aqui. Eu já tinha removido, né, quando a gente iniciou o reparo aqui, a análise dessa placa, quando a gente tirou ela do chassi, o metal líquido, né? E como que eu faço para remover o metal líquido que fica aqui, né? Por exemplo, agora, nesse momento, né, a gente tá vendo que ainda tem alguns vestígios ali dos cantinhos de metal líquido. Então, o que eu faço? Eu pego uma fita crepe e faço isso aqui, ó. Tá? Pego isso aqui e faço isso aqui, ó. Aí vem o que tiver de restinho aqui, vai vir. Tá? Então, vamos limpar aqui bem limpinho. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é uma forma segura de você remover o metal líquido, ele não tem risco de escorrer aí para baixo do chip ou encostar em algum outro lugar e queimar a placa-mãe, por exemplo, tá? Ó, nesse momento aqui agora da gente renovar essa proteção, a gente vai utilizar aqui, ó, a TS Put, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar que é a TS Put e nós vamos aplicar em cima dessa almofadinha aqui, tá? Eu não vou remover porque ela não está completamente ruim, tá? Se ela tivesse ruim, aí sim eu ia remover ela toda por completa. Mas como não tá, eu vou só apenas criar uma nova camada aqui de proteção, né? Vou tentar não deixar tão alto para não interferir no aperto aqui do dissipador de calor, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, vou apertando aqui com a mão mesmo. E vamos aqui para uma atenção especial, pessoal. Esse aqui é o dissipador desse carinha, né? Um baita de um dissipador. E o que acontece? Muitos técnicos, na hora de fazer a limpeza, eles não removem o cooler do lugar, né? Aparentemente, estava aqui com a poeirinha na parte superior, tranquilo. Passar um pincel ali, já vai sair isso aqui. Beleza. Só que olha a parte interna do negócio. Tá vendo? Aqui, ó, realmente está bem o início de entupir, né? E para uma máquina como essa daqui que esquenta muito, cara, isso aqui já é o suficiente para elevar a temperatura bem alta mesmo, tá? Então, olha só, o correto é sempre remover os coolers, tá? Remover os coolers e tirar isso daqui. Se possível, lavar. Se você não puder lavar, passar um pincel, uma escovinha, fazer um tratamento especial aqui para que isso aqui fique
livre para o fluxo de ar sair, né? O ar quente sair aqui. Na verdade, isso aqui não chega a ser o ar quente, né? É o fluxo de ar do cooler, né? Depois que ele passa pela colmeia que ele vai ficar quente, né? Porque esse cara aqui, o heat pipe, né? Ele vai conduzir, né? O heat pipe está aqui em contato com o chip. Ele vai conduzir o calor para essas pontas aqui que tem as colmeias. E aí o cooler girando o ar para fora, né? Ar frio. Aí ele passa por aqui e quando você coloca a mão lá de fora do notebook, você sente quente. Ele passa por aqui. Tá bom? Então, vamos fazer essa limpeza aqui, detalhada, limpar tudo, deixar tudo prontinho. E aí a gente mostra o resultado, como é que ficou isso aqui. Agora sim, ó, depois de tudo lavado, olha como é que ficou o resultado, tá vendo? Bem diferente. Vamos aqui pro outro lado, ó. Olha só. Tá vendo? Não fica obstruído, né? Olha só. Aí, ó. Aqui fica muito mais eficiente, com certeza, né? A gente fez um polimento também aqui na região da área da GPU. E aqui não precisou fazer nada, somente limpar mesmo aqui. A gente também trocou aquele thermalpad que estava rachado, né? Esse cara aqui, ó. Então, já que estava rachadinho ali, a gente aproveitou e já fez a substituição dele também por um de 1 milímetro também, conforme o original. O cooler desse cara é da seguinte forma, olha só a diferença. Então, lavados, lubrificados, pronto para uso. Então, vamos montar tudo agora, começar a montar, e aí sim a gente vai aplicar tanto o metal líquido como também a pasta térmica. Agora sim, hora de começar a montagem, né? Tudo limpinho. Essa aqui é a parte que vai de encontro com a placa-mãe. Já vamos dar uma conferida em todos os cabos flats. Eu já tinha dado uma pincelada nessa carcaça. A gente também aproveitou e já passou um compressor para tirar aquela sujeira clássica do teclado, né? Esse daqui é um exemplo de um serviço premium. Espero que fique claro para você aí o porquê, né, que a gente faz todo esse detalhamento, né? Claro, se o cliente não quiser uma limpeza tão profunda, a gente não vai limpar dessa maneira. Vai somente passar o compressor e devolver. Claro que a gente alerta sobre os riscos, né, do dissipador entupido, sobre os problemas que podem vir a acontecer no futuro, né? Beleza, então carcaça limpa. Agora sim, hora de pegar a placa-mãe. Placa-mãe também limpa dos dois lados, né? Eu vou até pousar ela aqui ao contrário. Opa, não podemos por causa que a gente aplicou a ATS, né? Mas observem bem aí, ó. Então a placa, ó, não tem marca de fluxo. A região que a gente mexeu foi essa região aqui, né? Então, ó, perfeita. Esse outro lado aqui a gente vai ver bastante aqui ainda. Então, ok. Atenção com os cabos flats, né? Então eu vou puxar aqui, a gente tem a anteninha do Wi-Fi que ele entra aqui. Vamos pousar ela com cuidado. E agora sim, toda a atenção à montagem de uma máquina como essa daqui. Então, o principal erro que eu vejo, né, que chega para nós aqui de outros técnicos às vezes o técnico pega uma máquina de alto valor agregado e ele fica com tanto medo que acaba cometendo algum erro, pegando com a pinça e danificando alguma pontinha de cabo. Então, sempre antes de você plugar no conector, vire o flat e veja se todos os pinos estão ok, tá? Então, e não fique com medo, né? Se você tiver com medo, vai acabar acontecendo algum erro, né? Acontecendo algum imprevisto. A insegurança, né, só reflete que você não está preparado ainda para trabalhar com máquinas de alto desempenho. Então você tem que se especializar, tem que procurar ajuda para você pegar esses detalhes que você ainda não tem, tá? Siga, por exemplo, a gente lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vou deixar o QR Code aí para você seguir. Lá a gente posta dicas diárias, tem vários vídeos praticamente todos os dias, né? Então fique de olho lá, porque lá a gente consegue entregar muito mais conteúdo. Então vamos lá, olha. Aqui já estou plugando os cabos flats aqui. Esse aqui é do backlight, com bastante cuidado, sem correria. Vamos abrir a travinha. Já conferi, ó, esse daqui, eu sempre gosto de vir e fazer isso daqui, ó. Vou limpar a pontinha dele, né? Por que que eu faço isso aqui com álcool isopropílico, né? Esse potinho aqui é álcool isopropílico. A gente evita, né, algum mau contato, algum contato que vai ficar oscilando. E aí na hora que você monta tudo, vai testar, tem alguma coisa que vai ficar oscilando. Então você previne, né, esse tipo de problema
já fazendo um detalhamento aqui nos cabos, né? E se você vê que o cabo não tá bonito, você já vem e faz ali, né, um polimento nele, né? Por exemplo, eu gosto de utilizar lápis borracha para cabo flat, né? Fica mais uma dica para você aí, bom? Então fica uma dicasinha para você aí, ó. Já vou plugar também aqui os alto-falantes. Em notebook, nada, nenhum conector ele entra forçando, nenhum conector ele vai ter um tipo de pressão que você tem que exercer muita força. Tudo é muito bem projetado para que fique perfeito. Ó, mais uma vez, limpando aqui o conector da tela. Gosto sempre de abrir a trava e olhar dentro do conector. Isso também é um erro que acontece com muita frequência, né? Às vezes a gente chega aqui, pega um equipamento com um problema, quando você pega o conector, tinha lá alguma coisa dentro do conector. Algum restinho de fio, algum resto de solda, e por aí vai. Ó, perfeito. Já vamos plugar também aqui as antenas. E vamos falar sério, né? É um show de equipamento, né? Olha que coisa linda. Olha a quantidade de fases de alimentação aqui para a GPU. Realmente é um projeto bem legal. Olha só, aqui o VRM da CPU, né? Projeto muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos aplicar então primeiro a pasta térmica, tá? Eu vou optar aqui em aplicar na GPU a TS Extreme, tá? Vou utilizar ela na GPU. E no CPU nós vamos aplicar o TS Fusion com metal líquido, tá combinado? Então vamos aplicar aqui então já a pasta térmica. Eu sempre gosto de aplicar com uma espátula de metal. E eu gosto também de aplicar com um pouquinho de calor, tá? Eu gosto de aplicar com 120 graus. Então, 120 graus. E a gente vai espalhar aqui para formar uma camada em cima do chip, do die, né? Quando me refiro a chip, eu quero dizer o die, né? Mas, Fernando, essa temperatura não pode danificar o chip ou algum componente em volta? Pessoal, essa temperatura é uma temperatura muito baixa, tá? 120 graus é uma temperatura muito baixinha. Então, nem derreter um conector você vai conseguir com essa temperatura, a não ser que você fique muito tempo lá em cima do conector, pode ser que ele marque um pouquinho, mas eu acho meio difícil. Pasta térmica aplicada, agora a gente vai aplicar o nosso metal líquido aqui em cima do CPU. Então, ó, ela vem dessa forma aqui, né? Essa embalagem aqui, eu já tinha aberto para conferir se estava tudo certinho com o conteúdo. Aí vem da seguinte forma, ó. Ela vem dessa maneira aqui, ó. Então a gente tem um algodãozinho para poder espalhar, né? Vou deixar ele aqui no... Algodão não, né? Um cotonete, desculpa. Arredei um pouquinho pro canto, deixei ele aqui no cantinho. Tem dois, né? E um deve ser para remover e um para aplicar. Eu vou colocar essa pontinha aqui, eu particularmente gosto. Então vamos desenroscar aqui. E agora, meus amigos, é muita, mas muita atenção. Qualquer descuido aqui, você arrumou um problema gigantesco. Posso dar um exemplo? A gente pegou recentemente um equipamento que tinha metal líquido, o técnico desmontou para fazer a limpeza, e aí um dos módulos de memória parou de funcionar. E o que acontece? Enviou para a gente, quando a gente desmontou, eu vi que em volta do chip, né, da CPU, tinha metal líquido. O que a gente teve que fazer para resolver? Eu tive que sacar o processador, limpar, rebalar e colocar de novo. Aí deu certo. E a sorte desse técnico foi que não queimou o CPU, né? Normalmente, o metal líquido cair em algum lugar, ele vai fechar um curto, né? Vai fechar um curto-circuito. Porque, querendo ou não, isso aqui é um metal, né? E o metal é condutivo, altamente condutivo. Então, vamos lá. Agora sim, pessoal. Agora está aplicado e espalhado da maneira correta como eu queria. Então, a gente tem a proteção da thermal put, né? Além daquela almofadinha que já estava aqui já, né? Eu não removi. A gente só adicionou mais uma camada de segurança. Beleza. E aí, o que eu utilizei? O próprio contonete, tá? O contonete, se a gente notar, tem um que ele é arredondado e tem um que ele é diferente aqui, né? Ele tem uns cortados aqui. Essa ponta aqui, né, foi o que eu consegui espalhar de forma uniforme ali, bem legal. E agora a gente vai aplicar o nosso dissipador de calor.
Vamos lá, dissipador de calor está pronto. Vocês notaram que a gente trocou, né? Essas fitinhas aqui, né? Ó, essas fitinhas que ficam no canto do cooler aqui, a gente trocou também. A gente nunca reaproveita porque nunca fica como deve ser. Quando a gente tira, já perde a cola e aí já era. O que eu estou fazendo aqui? Estou verificando se tem algum parafuso debaixo do dissipador para a gente já colocar aqui. Ó, não tem não. Mas antes de aplicar ele aqui, o que a gente pode fazer? Vamos prender a placa-mãe aqui. Eu acabei de ver uma coisa. Eu sempre, antes de fixar, né, eu gosto de observar todos os demais pads. E aqui, ó, tá faltando um, que é o do PCH. Então, vamos adicionar aqui, prontinho. Thermalpad cortado, colocado no devido lugar, tudo limpinho. E aí sim, a gente faz. Pessoal, a grande diferença, né, do sucesso desse tipo de reparo, né, é a atenção. Você tem que ter muita atenção aos mínimos detalhes. Todo o jogo é voltado para a atenção. Então, os detalhes fazem toda a diferença, toda a diferença. Então aqui já vamos começar a parafusar. Opa. Nunca parafusar até o fim. Vamos aos pouquinhos, né? Por que eu geralmente faço essa sugestão de vocês não pressionarem, né, até o fim, né, um parafuso de primeira? Porque senão, pensa comigo, se você pressiona um parafuso até o fim de primeira, sem os outros estarem presos, o dissipador tende a dar uma inclinada. E essa inclinada, encostando em uma das extremidades do die do chip, pode causar uma trinca. E aí, meu amigo, já era. Só trocando. Então, conferindo o torque. Pronto, tudo perfeito. Mais uma vez, atenção aos detalhes. Então, vemos para cá. E eu sei que essa placa ela tem uns acabamentos aqui, ó. Olha só. Ela é bem diferenciada, tem vários acabamentos. Mas antes de seguir com os acabamentos aqui, toda a parte de finalização, o que a gente vai fazer? Vamos ligar ele e já vamos testar o teclado de novo para ver se está tudo ok. Dando tudo ok, aí a gente segue com toda a finalização e tudo que tem que ser. Prontinho, parafusos separados, é hora da gente começar a montagem. Eu separei eles aqui no cantinho da manta e é hora do quebra-cabeça, né? Então, para quem não gosta de quebra-cabeça, montar notebook não é bom não. E aqui na parte de realmente colocar os parafusos, colocar todos os acabamentos, é aquilo que a gente fica conversando. Atenção. Atenção para todos os detalhes, para você não esquecer nada, não esquecer nenhum parafuso, nenhum acabamento, né, que vai comprometer alguma trava e o notebook ficar aberto. E é isso, tá? É atenção. Na minha opinião, essa parte aqui de detalhamento, de finalização aqui, é muita atenção. E a gente vai seguir o mesmo padrão que eu venho falando com vocês, sempre com muita atenção, limpa o conector. Eu sempre gosto de limpar com álcool isopropílico aqui o conector, que aí a gente evita qualquer mau contato. Já vou deixar ele limpinho aqui já. Deixa eu pausar ele aqui. Vou abrir o próximo. E assim a gente vai seguir, combinado? Então eu vou com calma aqui, sem pressa. Esse tipo de serviço é uma outra dica, tá? Sem pressa. Não adianta correria. Deixa nos comentários aí o que você acha de fazer um serviço desse numa máquina como essa, uma placa com o preço que tem esse, né? O que você acha? Faz sentido? Faz sentido a gente fazer isso aqui na correria? O cliente chegar com urgência e você querer correr para atender ele e acabar acontecendo algum acidente? Eu prefiro trabalhar com calma, com prazo. Se for com pressa, não dá. Esse tipo de equipamento aqui não dá. E muitas das vezes, nós técnicos, a gente não está num dia legal de reparo, né? Então aí você sente isso também, acaba não pegando a máquina, né? Quando a gente fez o teste no Strelec ali agora, né? A gente já viu que funcionou. E alguém pode até comentar aí, né? Você acabou de aplicar um metal líquido e colocou o notebook de lado. Meu amigo, esse notebook não é da minha cidade, é de outra cidade, ele vai pelos correios. Essa caixa, ela deve virar de ponta cabeça, meu amigo, um bocado de vezes até chegar no destino. Então, se tiver que acontecer alguma coisa de errado, tem que acontecer aqui no laboratório.
para que eu veja o erro e consiga corrigir. E a proteção que a gente colocou do thermal put ali é para que não vaze. Mesmo fazendo de cabeça para baixo, de ponta, eu quero que esse metal líquido não saia daquela posição. A ideia é exatamente essa. Vou até mostrar daqui a pouquinho aqui, dá para ver que quando a gente pressionou aqui os parafusos, o thermal put deu uma espalhada legal ali. O thermal put tem essa função, né? Quando você pressiona o dissipador, ele espalha, né? Essa é a vantagem dele comparado ao thermal pad, né? O thermal pad ele já é mais denso, né? Você aperta, ele tende a não espalhar, né? Ele fica ali comprometendo o assentamento do dissipador, ele não espalha, né? O thermal put já é diferente. Quando você pressiona demais, ele espalha para o lado. E isso ajuda a gente, técnico, que é muito bom. E a gente poupa um tempo danado. Agora sim, tudo no seu devido lugar. Olha como é que ficou. Isso sim, é um serviço de qualidade, extrema qualidade, atenção, cuidado. E isso exige tempo. Então isso justifica também um pouquinho da diferença de valor para um serviço comum, né? Olha aí. Tudo no devido lugar, todos os parafusos. E aí, a única coisa que está faltando aqui é conectar a bateria, né? E a proteção das demoras. Mas eu tirei ela, não coloquei ainda para a gente ver lá, ó, o thermal put lá, tá vendo? Olha ali. Então, é exatamente essa era a ideia. Quando a gente pressionasse os parafusos, a gente ter aí ela espalhando, né? E protegendo mais ainda para esse metal líquido não vazar. Tá? Então, agora aqui é conectar a bateria, colocar a tampa traseira e aí vamos para o teste de fogo de temperatura. O teclado já funcionou naquele primeiro teste, então vamos lá, defeito principal, né? Agora é só conferir, fazer o checklist final. Essa máquina, quando chegou para nós, a gente já tinha feito o checklist inicial dela já, tá aqui. Olha só, então o Renan tinha feito, ó, o teclado tinha sido reprovado, todo o resto estava ok. Em estresse ela estava chegando 100 graus. Vamos ver como é que ficou agora. Agora sim, notebook montado e hora do teste. Vamos juntos aqui ver como ele vai se responder. Eu não tinha ligado ele com os SSDs ainda. Deu imagem perfeitamente. Carregando o sistema. Claro, enquanto sobe o sistema, a gente vai dando aquela organizada na bancada, né? Bancada de técnico não tem jeito, sempre tem uma baguncinha. Se ela está muito organizada, é sinônimo de falta de serviço, né? A minha geralmente está ficando bem bagunçada, graças a Deus. Mas a gente vai contornando aqui para manter ela decente. Vamos lá, tá subindo o usuário do Ramon. Olha aí, perfeito. O touchpad funcionou também. Cara, ó, ele reconheceu algum drive novo aqui. Ó, o teclado não reconhecia sim, pessoal. Coisa linda, coisa linda. Deixa eu já correr aqui no gerenciador de dispositivo, verificar se tem alguma coisa. Ó, tem alguns drives aqui identificados. Pode ser alguma coisa relacionada ao sistema do Ramon, mas aqui eu vou fazer toda a finalização ainda de sistema, verificar, converso com o Ramon também para entender um pouco mais sobre esses outros drives. Vou dar uma olhadinha. Mas o que eu quero, vamos aqui já direto aqui no Keytest para comprovar. Ah, só de ter funcionado aqui que ele não funcionava nenhuma tecla. Ó, coisa linda. O teclado voltou a ser reconhecido, não reconhecia de jeito nenhum. Outro teste que eu queria finalizar com vocês aqui juntos, rapidinho. Deixa eu ver se tem deixa eu ver se o WIDA está instalado aqui. Não tá. Vou instalar o WIDA 64 rapidinho, só para a gente pegar as temperaturas e aí a gente já finaliza esse vídeo. Perfeito, AIDA 64 instalado. Eu gosto muito de utilizar o AIDA 64 para a gente poder fazer a finalização de teste de estresse de CPU. Tá? Quando é um reparo mais extremo, a gente gosta de utilizar o ACCT. E assim por diante, tá? Mas o AIDA 64 é um programa muito bom para a gente poder fazer teste aí após o reparo, após montagem, limpeza, etc. Tá? Então aqui a gente anota que a temperatura está variando aí, né? De 62, 70. Para esse processador, e lembrando aqui, o sistema está em andamento também, o sistema não está parado, tem coisas rodando, por isso que eu consumo. Essa linha amarela aqui é o sistema operacional fazendo alguma coisa, tá? Vamos lá, vamos startar aqui e ver como que vai ficar. Antes de tudo, estava dando 100 graus. É um processador muito potente, galera. Então a temperatura desse cara tende a ficar alta. Ó, já foi para 100%, deu um pouquinho de throttling ali. Vamos ver. Vamos ver como é que ele vai ficar. Os coolers dispararam, estão disparados, possivelmente não vai escutar no áudio devido ao cancelamento de ruído. Mas os coolers já estão disparados e a temperatura está ali, 86,
Pessoal, podem falar o que quiser sobre o metal líquido, que ele é perigoso, que ele pode vazar, mas o desempenho que ele traz para o sistema de refrigeração é inacreditável, é muito bom mesmo. Eu já peguei outras máquinas como essa, como por exemplo o Alienware, que utiliza pasta térmica, a temperatura fica 100 graus, cara, fica 99, 98, 95. Por mais que o sistema de refrigeração esteja tudo, sempre tudo ok, fica lá beirando 100 graus, não tem jeito. E olha a diferença daqui da nossa máquina, né? Essa daqui, antes de tudo, né, tava aí com os seus 100 graus, 99 também, dando até 17% de throttling, e agora após todo o serviço aí, né, toda a parte de tanto reparo de placa-mãe, como também a parte de manutenção, troca do metal líquido, a parte de limpeza, né, detalhada também do sistema de refrigeração do heat pipe, a temperatura ficou excelente. Muito, muito, muito boa. 74, 77 está excelente. Aqui no HW Info, a gente consegue pegar também os outros sensores, olha só. Então, vários sensores ok. Aqui teve um momento que ela bateu um pico, né, de 97, mas o que importa pra gente é a temperatura atual aqui, ó. Tá aí. Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido qual é o padrão que a gente vem levando aqui na LDN para poder finalizar esse tipo de equipamento. E claro, não acabou por aqui. Ainda falta a gente seguir com o checklist, testar todos os periféricos, né? Fazer o estresse de GPU também, pegar a temperatura, verificar tudo, para aí sim a gente preencher o laudo e aí reenviar para o Ramon. E técnico, não se esqueça, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já conhecia todo esse passo a passo que a gente vem seguindo aqui, se você aplica isso também na sua assistência, ou se você faz algum procedimento que você acha mais útil aí, comenta aí. Vamos agregar na comunidade técnica para que a gente evolua juntos, né? E claro, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo também, que eu e o professor Edson estamos sempre lendo aí os comentários para que a gente venha produzir conteúdos para vocês, para nossa comunidade. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo. Valeu!